E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e hoje, tá? O vídeo vai ser de trás para frente. Como assim, japonês? De trás para frente? Vou começar pelas atualizações e depois vou para a matéria principal. Mas vamos lá. Atualizações, o que que é? A água bateu na bunda do governo Kishida. Como ele viu que a popularidade dele despencou para 19 pontos, ele falou, preciso fazer alguma coisa. Então, o que que resolveu fazer? Tá? O governo Kishida, ele vai fazer ajustes, tá? Para poder dar mais um pouco de subsídio de luz e gás até o final do ano. Japonês, mas o pau ainda vai torar em julho? Vai. Tá? Então isso aqui vai ser uma das atualizações. Segunda atualização. Os investidores estrangeiros estão correndo do Japão. Então eles estão vendendo suas ações, tá? Seus títulos no Japão. E aí, o que acontece? Muitos desses, como é que se fala assim, dessas empresas que usavam esse dinheiro, né, dos investidores para poder dar os aumentos de salários, etc., fazer suas implementações nas firmas, estão a ver navios. Então já sabe que quem deu o aumento de salário, dependendo da parte de ações, se lascou. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa, como é que fala assim, vai ficar esquisita? Muito ainda. Tá? E como, o que seria de matéria principal, o que que é? Em relação à Coreia do Norte e à Rússia. Tá? Por que disse japonês? Não tem nada a ver com o Japão. Tem tudo a ver com o Japão. Tá? Entre aspas. Porque a Coreia do Norte e a Rússia fecharam um tratado ali. E esse tratado, ele é muito perigoso. A Coreia do Sul, na hora que ele ficou sabendo desse tratado, ele já veio a público e pulou dessa altura. Tá? Porque eles estão com medo. Porque isso aqui, dependendo da forma que isso aqui for levado, vai dar guerra. Isso dá guerra. Então, já dependendo da forma que isso aqui for como é que fala assim, for trabalhado, esse tratado da Coreia do Norte com a Rússia for trabalhado, e se a China, por porventura, resolver entrar, meu, aí a tríplice aliança do Pacífico tá montada, tá? Aí o pau vai torar, tá? Qualquer coisinha o pau vai torar aqui. Então, nesse tipo de coisa que eu vou trazer para você depois, nós estamos praticamente com um pezinho para explodir uma guerra. Porque se o gordinho norte-coreano fosse uma pessoa de paz, era uma coisa, mas ele não é. E esse tratado que a Rússia fez com a Coreia do Norte é um tratado muito complicado. Quem viu esse tratado sabe do que eu estou falando. Quem não viu, eu sugiro que fique comigo aqui. Mas vou começar de trás para frente. Mas vamos lá, tá? Tanto que o governo ele vai fazer uma coletiva de imprensa hoje. Tá? Já estou até atrasado para soltar esse vídeo. Tá? Porque o caso de barulho eu estava tentando segurar, mas não dá mais. Tá? Graças a Deus deram uma amenizada no barulho. Se você entende japonês, escuta só. 政府の経済対策をめぐっては、電気・ガス料金の負担軽減措置が先月の使用分までで終えることになっていますが、円安も背景に物価高の傾向が続く中、家計や企業活動への影響を懸念する声が出ていて、岸田総理大臣は国会審議で今年の秋に向けて適切に対策を講じていく考えを示していました。関係者によりますと、政府は今年の8月から3ヶ月間、電気・ガス料金の追加の負担軽減策を講じるとともに、現在行っているガソリンなどの補助金の制度も年内は実施する方向で最終調整に入りました。Não posso colocar mais que isso, porque já passou até do tempo limite que o YouTube permite, como é que se fala, de fair use, né, de sons e matérias de outros canais. Se você entende Nihongo, já deu para você ter uma ideia. Se você não entende, vem com o tiozão aqui. Vamos lá. Ó, só para avisar, hoje o vídeo é pra gente grande, tá? Pra gente adulta, gente madura, gente grande. Pra criança e mimimi, eu sugiro que já saia do vídeo, porque, como é que se fala assim, vai escutar coisas que não vai gostar. E não é em relação a minha pessoa falando, é até coisas do próprio
matéria, né? Tem coisa da própria matéria mesmo. Então, como é que fala, tem que fazer até essa pausa para ver o português que nós vamos falar, parar para pensar, para não agredir as pessoas. Mas vamos lá. Como nova contramedida contra os aumentos de preços, o governo entrou numa fase final de implementação de medidas para reduzir a carga adicional das tarifas de eletricidade e gás. Também está sendo considerada implementações de novas medidas e benefícios para os reformados e os trabalhadores com baixo rendimento a partir de outono. Tá? Nesse ponto aqui, o que o governo fez, eu achei inteligente. Ele ficou quieto, tá? Não soltou alardes, ele fez o plano dele todo calado. Agora que chegou no final, que já vai para implementar, aí ele solta. Isso é uma coisa inteligente de fazer. Ainda assim, ele poderia ter ficado calado e depois de batesse o martelo ali, a aprovação, aí soltasse para público. Tá? É aquela velha história, estratégia de mercado. Né? Como é que se fala? O silêncio, ele vai fazer a coisa andar muito mais fácil. Como é que se diz? O silêncio é de prata, como é que era o ditado? A palavra de prata, o silêncio é de ouro. Era um negócio assim. Tá? Então é bacana, pô. Não vamos tirar o mérito do cara, né? Nesse ponto aqui, para mim ele agiu certo, mesmo que as medidas sejam poucas, tá? Mas ele fez de uma forma, como é que fala, dessa vez ele fez de uma forma inteligente, não ficou fazendo grandes alardes na mídia. Em relação às medidas econômicas do governo, as medidas para reduzir o peso das tarifas de eletricidade e gás que estão programadas para terminar no final do mês, né? Que parece que já ia entrar em julho, né? Eu havia anunciado aqui no canal, tá? Ia acabar no final desse mês, a tarifa gostosa já ia vir para julho. Então se preparem que o pau já vai comer a partir de julho, né? Como é que fala assim, os preços altos. Canso de avisar aqui no canal. Mas os preços continuam a subir, tá? Devido ao iene fraco e orçamentos familiares e atividades empresariais estão sendo afetadas. Cansei de trazer coisas aqui no canal falando. Você vê que está faltando até combustível de avião no Japão. E desculpa, pode parecer uma coisa irônica. E é. Tá? Por quê? O Japão é o país do Kakunin. Kakunin, quem não sabe, é o país da verificação. Quem faz testes, quem faz cursos, até mesmo o treinamento numa fábrica nova que você vai trabalhar, dependendo, eles falam assim, ó, quando você chegar nesse ponto, você fala assim, se aponta com o dedo para cá, fala com o dedo para lá e fala assim, Yoshi. Tem muito disso. Quem já passou por treinamento aqui no Japão, sabe do que eu tô falando. Chega assim, lá, Yoshi, tá certinho, Yoshi. É claro que você chega no momento que você vai fazer o troço mental, mas no normal você tá fazendo o quê? Você tem que falar pro instrutor ali do lado ali, Yoshi, para ele ver que você está fazendo o Kakunin. Então o Japão é um país do Kakunin. Como é que o país do Kakunin, como é que se fala, me deixa faltar combustível de avião? O problema do arroz é igual aquela velha história também, o negócio do arroz. Eu vou levantar um ponto aqui que muita gente não leva em conta. Ai, mas tá faltando uma marca de arroz. O resto do arroz tem. É aquilo que eu já tinha colocado no outro vídeo. O que tem é porcaria. Tá? É o famoso, como é que fala assim, blend. O blend é ruim, como é que fala em japonês, é mazui de comer. Tá? Mas tem. Só que é aquela velha história, se acabou a marca, você vai ter que correr para o outro arroz, no caso o arroz ruim. Só que a partir da hora que aquele arroz ruim, ele começa a acabar e não tem a reposição, o que você vai fazer? Vai acabar o arroz, mesmo ruim. E a colheita do arroz é só para final do ano, não é para agora. Então já dá para você sacar por A mais B como é que a coisa tá. Então nós temos que levantar a mão para o céu que as medidas que o governo japonês está fazendo, no caso assim, para o turismo, entre aspas, muitas delas não estão dando certo. Porque os turistas estão vindo para cá, tá parecendo um bando de gafanhoto, comendo pra cacete. Não que isso seja ruim, mas estou falando assim, para um país que já está faltando arroz, por exemplo, vem um bando de pessoas parecendo um gafanhoto e começa a comer, vai fazer o quê?
Vocês entenderam o ponto de vista? Então tem muita coisa que impacta, que as pessoas talvez não gostem de escutar, mas é a verdade. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que aquilo que eu falei. Quem puder, quem tiver, como é que fala assim, condições, estoque um pouco de arroz. Tá? Não digo que está faltando, mas para poder absorver os aumentos. Porque na hora que vier a nova safra, para poder abastecer essa falta que está aí, isso não quer dizer que a safra desse ano vai conseguir suprir a desse ano, tá? A falta desse ano e a do ano que vem, até a colheita do outro ano ainda. Então pode ser que dê problema, sim, vira aquela bola de neve. A não ser que dê uma bela de uma colheita e que os caras consigam fazer uma coisa bem farta ali e consigam estocar. De uma forma assim, decente. Isso é, se não vier um raio de um desastre natural, uma chuva, alguma coisa assim, e arrebentar o silo de abastecimento, né, de caso assim, de armazenamento ali, abastecimento daquela empresa ou daquele agricultor ali. Então, tem muita coisa que a gente tem que levar em conta, tá? Se eu for colocar aqui, o troço vai longe. Então, continuando aqui. Segundo os envolvidos, o governo tomará medidas para reduzir a carga adicional de eletricidade e gás durante os 3 meses, a partir de agosto. Tá? Só que colocar a partir de agosto não conta, sabe como é que se fala assim? Se ele coloca 3 meses, for a partir de agosto. Agosto, setembro, outubro. Novembro, dezembro já não bate. Então, se eles estão colocando para final de outubro, para final do ano, essa conta não bate. Então, se eles estão falando que medidas apropriadas a partir de outono geralmente, dependendo da situação, é agosto, tá? Quase que eu falo uma besteira aqui. Mas se for ver, se o Kishida tiver que passar isso pelo parlamento, que geralmente tem as reuniões em outubro, aí ficaria outubro, novembro e dezembro. Aí a conta bate, tá? Mas de qualquer maneira tá vindo um subsídio novo aí, tá? Seja a partir de agosto ou a partir de outubro. Até porque eles estão falando aqui, mas como ainda não passou pelo parlamento, não dá para ter certeza, tá? Eu estou passando assim, de acordo com o que eu conheço, tá? De política japonesa. E questão de bater martelo e etc. Mas vamos lá. Então, segundo os envolvidos, o governo tomará medidas para reduzir a carga adicional de eletricidade e gás durante 3 meses. Então você vê que só vai durar 3 meses. A partir de agosto desse ano. E também implementará um atual sistema de subsídios à gasolina e outros itens até o final do ano. Então você vê que o da gasolina e esses outros itens que eles não citaram o que é, pode ser que demore mais para vir. Tá? Também está sendo considerado implementar novas medidas de benefícios para os casos assim, quando eles falam reformados aqui, são, como é que se fala, aposentados, tá? E trabalhadores com baixo rendimento a partir de outubro. Então você vê que medidas para ajudar trabalhadores de baixa renda e aposentados só em outubro. O primeiro-ministro Kishida está fazendo os preparativos finais para o partido, com o partido no poder e os ministros relacionados. E fará uma conferência de imprensa hoje, depois das 18 horas. Tá? Por isso que eu falo que eu estou atrasado para soltar esse vídeo aqui, porque quem quiser acompanhar essa coletiva de imprensa, eu já deveria ter soltado esse vídeo para as pessoas já ficarem cientes. E muita gente só vai assistir esse vídeo depois disso, tá? Mas Shogunai, tá? Não tem jeito. Então já dá para você ter uma ideia que o governo está se movimentando um pouco, tá? Para poder trazer um alento, só que não é suficiente. Eu canso de falar que não é o suficiente. Porque eu provei no último vídeo de exportação e importação que não adianta manter o dólar alto. Não compensa para o Japão. A situação mudou, tá? Em relação à década de 80 e 90. Eu falo esse tipo de coisa, eu sempre bato em cima. Por quê? Porque tem pessoas que ainda estão com a mentalidade de 80 e 90, não se atualizaram. E se manter aquela mentalidade, vai errar, como o governo japonês errou. Simples assim. Eu trouxe o erro do governo japonês no último vídeo. Tanto que o último vídeo ele deu pouca visualização. Infelizmente, mas é aquela velha história. É um vídeo maçante. Tá? Muita gente já não quer mais saber do PIB, não quer saber, como é que se fala assim, em relação às taxas de importação e exportação, as cacas financeiras que estão acontecendo no Japão.
Porque você vê que eu sempre trago isso de uma forma frequente e recorrente. Muita gente já não quer mais saber. Tanto que deu pouca visualização no vídeo passado. Mas era uma coisa ali que, como é que se fala? Primordial. Tanto que eu provei por A mais B ali, na parte de exportação e importação, que não compensa. Como é que se fala assim? Manter o dólar alto de acordo com os próprios números do governo. Canso de falar esse tipo de coisa, mas vida que se segue, tá? Então, aqui eu paro com essa ideia da medida adicional, tá? Que o governo está querendo colocar. Relembrando, 3 meses só. Vai desafogar? Não vai, tá? Dependendo da situação. Por quê? Eu tenho conversado com pessoas, né, em relação ao imposto. Tem pessoas que estão falando que para ela veio normal. Veio 4 parcelas, a primeira parcela sem o desconto que o governo falou que ia dar, no caso a parcela zerada, né, parcelada em 11 meses, não, veio normal. O da minha esposa também veio praticamente quase normal, só a primeira parcela que veio zerado. Só que as outras veio dividida normalmente. Então você vê que o governo japonês, ele fala uma coisa, mas eles agem em outra, tá? Ou os governos provinciais, no caso assim, os estados, não estão conseguindo fazer da forma que o governo está fazendo, está falando, e estão fazendo da forma que eles estão conseguindo interpretar. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque existe muita diferença de interpretação, tá? Porque o governo Kishida, ele não dá, como é que se fala assim, grandes exemplos. Diferentemente de outros governos, o governo falava assim, o negócio é assim, então, mas você pode implementar dessa forma assim, 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 assado. O governo Kishida não, ele só fala certas coisas ali, usa a sua imaginação depois. Só que nisso dá muita ambiguidade. Está dando muito problema de ambiguidade em relação a leis no governo Kishida. Vira e mexe aparece alguma matéria falando sobre esse problema de ambiguidade. Então já dá para você sacar para A mais B que dessa forma aqui também é. Tá, como é que fala assim? Ficou, como é que se diz? Para o governo Kishida, esse tipo de coisa, ele fica, como é que se diz? Confortável. Mas para os governos locais não, porque se alguém entrar com ação falando, isso aqui está diferente do que foi falado, o pau come. Por quê? Os governos estaduais, provinciais aqui no Japão, fizeram um alarde, não que isso vai dar problema para fazer o cálculo, não sei o quê, né? Para questão de 1 ano só, vai dar uma trabalheira, vai ter que mexer no programa, que no caramba, pela forma que eles fizeram, não ia dar problema algum. Porque foi dividido de uma forma igual. Está sendo igual. A única coisa que a diferença é que tem uns que estão vindo cobrando a primeira parcela e outros não. A não ser que para japoneses a coisa está sendo diferente. Mas para nós estrangeiros aqui, está igual ainda. Não mudou nada. Então todo esse alarde que eles fizeram é para nada. Para mim é para nada. Se estão fazendo dessa forma. Então, como é que se diz? Vida que se segue. Porque só mudou as datas. A data que seria, para de conta, assim, começar em agosto, vai começar em setembro, o pagamento. Só. Não mudou nada. Então você vê que eles fazem uma tempestade em copo d'água desnecessária. Ou estão usando de sacanagem com o estrangeiro. Porque eu não tenho, como é que fala assim? Eu não fui na casa de um japonês, como é que ficou seu imposto residencial? Posso ver? Eu não fui. Mas dos estrangeiros que eu conheço, estão todos praticamente iguais. Então não mudou nada em relação ao que foi falado, queria ser feito, tirando aquela parte da primeira parcela. Realmente, da minha esposa a primeira parcela veio zerada. Tanto que o papel ali, no caso o boleto de pagamento, não tem nem código de barra. Então, sinal o quê? Isso aí foi cumprido, foi bacana. Mas as outras partes que eles falaram que ia dividir ao longo de 11 meses, não, isso não foi cumprido. Tá? Então muita gente ainda vai passar apertado, muita gente ainda vai ter que, dependendo na prefeitura ali, fazer sua renegociação, porque dá para fazer renegociação. Tá? Se você achar que você não vai conseguir pagar o imposto da forma que está, vá na prefeitura e renegocie. Leve, como é que se fala assim, uns olerites para você provar que você está com a corda no pescoço, leva a caderneta bancária atualizada, tá? De preferência no dia ali atualizado, porque mostra a data de atualização, que você atualizou, tá? Seus gastos estão assim, leva suas contas, né? Como é que fala assim, os canhotos de pagamento das contas de pelo menos os últimos 3 meses, para você provar as coisas, para você fazer
como é que se fala, a renegociação, tá? Dica que eu te dou. Porque se você vai lá para fazer renegociação só de boca e não provar nada, os caras ficam com o pé atrás. E dependendo, eles não soltam a renegociação ou eles não fazem uma renegociação boa para ambos os lados. Porque ele dá aquela ideia assim, puta, esse cara pode estar mentindo para mim. Tá? Então acontece, esse tipo de coisa acontece muito. Tá? Eu falo por experiência própria. Algumas vezes já tive que ir na prefeitura, então levei todos esses documentos, então foram sempre fáceis as renegociações. Em contrapartida, eu já vi pessoas indo lá sem levar nada, e as pessoas perguntam, o cara não sabe responder direito, o cara da prefeitura fala assim, meu, simplesmente eu sinto muito, eu não tenho muito o que fazer, tá? Porque você não está me dando opção. Tá, então isso acontece? Pô, acontece pra caramba. Principalmente no governo Kishida, que ele tá querendo muita grana. Ele tá querendo arrancar grana de tudo quanto é lado das pessoas. Tá? Mas então já dá para você sacar por A mais B, né? Então, encerro por aqui, tá? Essa parte. Então vamos lá. A outra parte aqui das ações, dos títulos aqui no Japão. Que está sendo vendido direto. Tá? Então as empresas que têm bolsas, ações no, como é que fala, nas bolsas de valores de Tóquio, aqui no Japão, de Nagoya, estão começando a ver navios. Igual, por exemplo, o montante dos investidores estrangeiros que venderam as ações japonesas excedeu o montante do que compraram em quase 250 bilhões de ienes. Então você vê que a coisa não é pouca. Tá? Marcando a quarta semana consecutiva de vendas líquidas. Então você vê que já tem 4 semanas que os investidores estão saindo do Japão. Tá? Existe uma visão de mercado que os investidores estrangeiros continuam a alocar seus fundos em ações de países como os Estados Unidos. É aquela velha história. Onde está pagando juros, eu vou. Eu vou comprar ações e títulos, igual, por exemplo, do governo japonês, que não me rende nada, eu vou comprar o quê? Para o dinheiro ficar parado? Isso é burrice. A não ser que a pessoa viva muito de day trading. Caso contrário, meu, é burrice. Você pegar seu dinheiro, jogar seu dinheiro na mão de um banco ali e deixar o dinheiro parado. É a mesma coisa de você pegar, como é que se fala assim, e deixar o dinheiro dentro da sua casa. Só que a diferença, o dinheiro na sua casa, o dinheiro é seu ali, você pode usar quando você quiser. O dinheiro que está parado ali são perdas não realizadas, que dependendo vai levar carência para você resgatar isso ainda. Como é que se fala? E você não vai ganhar juros nenhum, tá? E dependendo na hora que você for vender, ainda corre o risco daquilo estar desvalorizado e você perder dinheiro. Por isso que eu falo, é burrice certas coisas? É muita burrice, tá? Mas tem que se tomar cuidado, né, nessa parte de compra e venda de títulos. Por isso que eu falo assim, uma educação financeira é bacana, a pessoa saber e ter um corretor ali realmente, como é que fala assim, credenciado, porque existem corretores credenciados, tá? Por isso que eu falo, canso de falar, quer investir, não há problema. Quer pedir ajuda de um terceiro, não há problema, desde que você pegue um corretor credenciado ou alguém que não vai brincar com o seu dinheiro ou vai ganhar experiência usando o seu dinheiro. Porque tem muita gente, tá, que não tem experiência de mercado, que está falando que tem, para poder usar o dinheiro do outro ali como experiência. Só que na hora que depois a pessoa perder dinheiro, ela não pode culpar, tá? Porque ela, como é que se diz? Deixou se levar. Mas continuando, de acordo com o resumo da Bolsa de Valores de Tóquio, a quantidade de ações vendidas por investidores estrangeiros na Bolsa de Tóquio e de Nagoya, do dia 10 a dia 14 desse mês, excederam os 249,4 bilhões de ienes, a quantidade, né, que foi de compra. Você vê que quase 250 bilhões em questão de 4 dias. É muita coisa. Né? Então você vê que os investidores estão vazando do Japão. E muitas dessas empresas, elas usam esse dinheiro que está ganhando ali, como é que se fala assim, com investimento na bolsa, para poder fazer o quê? Investimento de capital na empresa, ou para conseguir dar um aumento de salário ali. Tá? Mas se está todo mundo fugindo, a empresa está perdendo esse dinheiro. E como é que ela vai fazer? Igual, por exemplo, aquilo que eu falei.
Eu achei que as ações da Toyota fossem despencar, mas não. Tá subindo, tá? Como é que fala assim? Então, a Toyota, ela tá recebendo um aporte, eu não sei da onde, mas alguém tá dando um aporte nas ações da Toyota. Hoje eu olhei de novo, tá em alta as ações da Toyota ainda. Não deveria, tá? Porque na última assembleia de acionistas da Toyota, o pau comeu ali, tá? Como é que se fala assim, o CEO lá da Toyota ficou encurralado. Mas vai fazer o quê? Então deveria ter dado uma queda nas ações da Toyota? Deveria. Pelo menos as BDRs tá em alta, não deu queda. Tá? Então você vê que tem alguma coisa muito errada por trás aí. Tá? É a quarta semana consecutiva que os investidores estrangeiros estão vendendo, né, as ações japonesas. A média de ações da Nikkei atingiu um novo recorde histórico em fevereiro. Tá? Foi um alarde no início desse ano, tá? Com essas, como é que se fala, com essas ações. Desculpa, na análise da escorrendo. Em fevereiro deste ano, ele ultrapassou, né, a marca dos 40 mil ienes em março. Mas desde então caiu novamente, né, abaixo dos 40 mil ienes e recentemente esteve na baixa dos 30 mil ienes. Sim, tanto que essa semana, tá, teve um dia que as ações despencaram 800 ienes. É muita coisa, tá, para um dia. Então você vê que tem um movimento de fuga, tá, dos investidores do Japão. Aí é aquela velha história, as empresas privadas que precisam desse dinheiro, fazer essa capitalização de dinheiro para poder fazer investimentos ou dar aumentos, algumas coisas para os funcionários, ela não consegue mais. Então já dá para você ter uma ideia que as empresas aqui no Japão estão ficando à deriva. Por quê? Por causa da inflação. Olha só, há um movimento entre os investidores estrangeiros para vender as ações japonesas. Isso é fato que está acontecendo. Que continuam estagnadas devido à flutuação de preços. Tá? E para alocar os fundos para as ações para outros países, como os Estados Unidos, onde principalmente os índices de ações continuam a atingir níveis recordes. Tá? O ponto-chave para os investidores estrangeiros regressarem ao mercado japonês seria que as empresas japonesas sejam capazes de rever em alta suas previsões de lucros para esse ano fiscal. Tem como? Dependendo, não tem. Por quê? Você vê que ia dar essa medida da luz. O governo ia retirar tudo a partir de julho. Ia comer o quê? Já ia comer uma boa parte do lucro da empresa. Então, com menos lucros, a empresa ela vai pagar menos juros, menos proventos ali, menos dividendos para os seus acionistas. Então, um acionista ele quer ganhar dinheiro. Então, se a empresa ela vai pagar menos, o valor dela diminui no mercado também. Então, no caso, para quem faz o famoso day trading ou faz compra e venda, assim, não vive tanto de proventos, mas de compra e venda, caiu o valor daquele, como é que se fala assim, daquele título, para ele não compensa. Então tem muita coisa manter aquele título. Então as pessoas estão devolvendo. É aquilo, cansei de falar nos outros vídeos. A Nvidia e a Apple fizeram dança da cadeira ali em relação à empresa mais valiosa do mundo. Tava a Apple, ultrapassou a Microsoft, né? Depois veio a Nvidia e ultrapassou a Apple. Você vai ver o pagamento de proventos disso aí, é 0,04%, 0,4 centavos. É muito pouco para quem quer viver de juros. Então compensa? Não, não compensa. Tá nesse ponto. Ah, mas é a maior empresa do mundo. O que que tem? É a maior empresa para ela. Mas para você que quer ganhar dinheiro, não compensa. É burrice. Tá? Por quê? Pulverizou demais a quantidade de ações, porque todo mundo correu atrás daquelas ações daquela empresa mais bem cotada, pulverizou muito. Então na hora que ele vai dividir os lucros com os acionistas, não vai sobrar quase nada, tá? Porque tem muito no mercado. Então já dá para você sacar por A mais B que tem empresas que pulverizam muito, como é que se fala assim, os seus títulos pagam pouco proventos. E tem empresas que não pagam proventos, igual no caso a Toyota, ela não paga provento, tá? Pelo menos na descrição
do título dela não tem pagamento de proventos, de juros. Então, para quem quer viver de juros, comprar os títulos da Toyota é burrice. Só vai comprar para fazer compra e venda. Tá? E porque tem empresas que elas têm, como é que fala assim, a descrição de proventos nos últimos anos, dos últimos meses. Então dá para você saber quanto que ela está pagando por mês, mensalmente, trimestralmente e anualmente. A taxa de, como é que fala assim, de volta. Tem taxas de 6%, 7%. Pô, isso é muito bacana anual para a pessoa ali. Só que isso vai depender também da quantidade de títulos que a pessoa tem, que são as famosas cotas. Tá? Quantidade de títulos que ela tem. Quanto mais títulos ela tiver, mais ela recebe. Por isso que, dependendo, você tem que fazer, como é que se fala assim, uma pesquisa. Ó, isso daqui está me dando, isso aqui me paga provento, isso aqui não me paga provento. Então, eu quero viver de juros, então isso aqui eu vou para isso aqui não vai, não me compensa. A Sony também não paga proventos. A Microsoft paga. Tá? A Coca-Cola paga. A Nike paga. Então tem várias empresas que pagam, tem várias empresas que não pagam. A Nvidia também, a Nvidia paga. Tá? E quase que eu vou falar besteira, a Nvidia paga. Só que é muito pouco. Da mesma forma que a Apple paga, mas é muito pouco. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Para você que quer fazer investimentos em títulos e ações, fique muito atento nisso. Principalmente se você quer viver de juros futuramente, ter uma quantidade de juros que você consiga largar as fábricas. É possível? Pô, é possível. Mas isso vai depender de você e dos seus investimentos. Por que eu falo esse tipo de coisa? Um título da Coca-Cola no BDR, ele está saindo mais ou menos R$56. Um título da Motorola é mais de R$500. Então o que compensa para você? Comprar um da Motorola ou vários equivalentes da Motorola e da Coca-Cola? E com isso ganhar muito mais proventos em relação à quantidade, né, do que na qualidade ali. Questão de preço. Não quer dizer que o título seja muito caro, que aquele valor é bom, tá? Toma cuidado com isso. É aquela velha história também do mercado. Dependendo da empresa ali, ela ganha na quantidade do que na qualidade. É igual um país também. O país, ele é regido pela quantidade. Quanto mais pessoas entrarem no mercado, mais pessoas pagarem impostos, é muito melhor do que ter, como é que se fala, se o governo tem 100 pessoas pagando imposto do que 30 pagando um imposto alto. Então é melhor ter 100 trabalhadores ali girando o mercado, comprando e vendendo, consumindo das empresas, 100 do que 30. Porque esses 30, chega uma hora que esses 30 vão parar de comprar e aí. Só que no caso, se você parar em relação aos 100, se 30 dos 100 parar, ainda tem 70 girando o mercado. É esse tipo de coisa que muita gente não entende. São essas diferenças. E essas diferenças fazem toda a diferença para reger um país. É muita burrice. Mas parei por aqui, tá? Essa parte de ações de mercado. Vamos lá. Agora eu vou para a matéria principal. Você vê que com meia hora, atualização. Então já deu para você sacar por A mais B que tinha atualizações que precisava dar certas explicações, tá? Mas vamos lá. A Coreia do Norte, a partir daqui a coisa fica bacana. A partir daqui é para aquele tipo de pessoa que quer saber. Pode ser que dê um início de guerra, tem algum vestígio de guerra, tem alguma coisa, como é que se fala assim, pintando no ar. A partir daqui, fique esperto. Vou até dar um gole aqui no meu monstro aqui para ficar um monstro no vídeo também. Mas vamos lá. A Coreia do Norte, ela divulgou um texto completo sobre o novo tratado entre os dois países, né, em relação à Rússia, tá? Assinado por o Kim Jong-un, né, e o presidente russo Vladimir Putin, né, no dia 19. O acordo estipula que será prestada assistências militares. O acordo estipula que será prestada assistência militar se qualquer um dos lados entrar em guerra, reforçando ainda mais a cooperação militar entre os dois países. Foi esse ponto aqui
que deixou o Japão e a Coreia do Sul de cabelo em pé. Tá? Porque isso aqui praticamente é o início de como se fosse um tratado da OTAN, só que aqui pro lado do Pacífico. Porque a OTAN tem esse tipo de coisa lá, né? O tratado do Atlântico Norte ali. Que se um país entrar em guerra, todos os outros vêm para ajudar. E a Coreia do Norte e a Rússia fizeram a mesma coisa. E se, porventura, tá, a China resolver entrar, aí faz a tríplice aliança. Aí a coisa azeda de vez, tá, pro lado do Pacífico. Aí já dá para você ter uma ideia da onde que realmente pode ser que comece a Terceira Guerra Mundial. Tá? Mas que deem disso. O presidente russo, Vladimir Putin, e o secretário-geral, né, Kim Jong-un, né, que se uniram ali, né, na visita, no caso o Putin foi lá visitar a Coreia do Norte pela primeira vez em 24 anos. E assinaram um tratado de parceria estratégica abrangente após sua reunião no dia 19. A Coreia do Norte divulgou o texto completo, composto de 23 artigos, no dia 20, através da Agência Nacional Coreana, no caso assim, a estatal norte-coreana. De acordo com o artigo 4, a partir daqui a coisa vai ficando mais interessante ainda. Então presta mais atenção. Tá? Ou você procura, se não quiser prestar atenção aqui, não quiser assistir o vídeo, como é que se fala, ou você procura todo esse tratado, esse artigo, por completo, tá? E dê uma boa analisada nele para você ver a coisa como é que é. Para mim, eu achei muito perigoso. Tá? Por isso que eu estou trazendo para você aqui. Mas vamos lá. De acordo com o artigo 4, né, de acordo com a Carta das Nações Unidas, que reconhece o direito de autodefesa coletiva e as leis do próprio país, né, em relação à sua defesa. Se qualquer um dos lados for atacado por uma invasão armada e entrar em estado de guerra, deve-se usar todos os meios disponíveis sem demora para apoio militar. Então isso aqui é entre Coreia do Norte e a Rússia. Então, por exemplo, se dá um pau entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a Rússia já vem de automático. A não ser que a Coreia do Norte fala, não venha. Caso contrário, a Rússia ela já vem de automática, obrigada a vir. Por isso que a Coreia do Sul, na hora que ficou sabendo disso, já pulou dessa altura. Tá? Porque ela sabe que agora a Coreia do Norte ela tem um aliado que vem automático. Diferentemente da Coreia do Sul ou do Japão, que o Japão também pulou dessa altura quando ficou sabendo disso, que eles vão depender da boa vontade alheia para vir alguém socorrer. Tá, igual no caso, a Coreia do Sul ali, por enquanto que eu saiba, não tem tratado com ninguém para vir socorrer ele. Então, se o Japão for ajudar, Taiwan for ajudar a Coreia do Sul, é por livre, espontânea, boa vontade. Caso contrário, não. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que está se fechando um cenário, tá? Basicamente quase parecido com o tanque. Então se houver um cisco disso aqui, ó, em relação à Coreia do Norte ou à Rússia, o pau vai estourar. Simples assim. Tá? Da mesma forma, japonês, mas o Japão tem como é que se fala assim, a base militar aí nos Estados Unidos. Sim, eles têm uma base militar. Assim, uma base que eu falo assim, um ponto de referência americano. Tá? Mas isso não quer dizer que essa base militar americana vá dar conta. Porque os Estados Unidos ele é meio longe do Japão, tá? Na hora que o pau começar a torar, até chegar algum reforço dos Estados Unidos para poder suprir aquela base americana ali, muito tempo já se passou. Muito pau já comeu. Tá? E isso não é de graça. O Japão ele paga todo ano por essa proteção. Só que pagar por essa proteção veio desde a época da Segunda Guerra. Quando terminou a Segunda Guerra, o Japão fez um tratado junto com os Estados Unidos ali e ficou se acertado ali nesse tratado que o Japão não pegaria em armas, tá? Tanto que você vê que o Japão ele tem um exército de autodefesa, ele tem para se defender. Ele não pode pegar em armas para ir atacar outros países. Esse era um tratado ali da parte da Segunda Guerra
E nisso os Estados Unidos ficou incumbido de proteger o Japão. Só que com isso gerou-se aquele comércio, tá? Eu vou te proteger, mas mediante uma pequena taxa. Parece coisa de máfia, parece Yakuza. Ó, eu te protejo, mas você tem que me pagar uma taxinha. Parece coisa de mafioso, tá? Desculpa falar, mas é. Porque aqui no Japão, Yakuza fazia a mesma coisa. Tá? Então, tem esse tipo de coisa? Tem. Tá? Então não quer dizer que o Japão vai estar protegido. É aquele cenário que eu já tinha montado aqui. O Japão é uma ilha. Você vê que a Rússia está aqui, tá? A China está aqui e a Coreia do Norte está aqui. Então, se a Coreia do Norte ela vem por baixo, ela fecha aqui. A China ela vem, fecha por aqui e a Rússia fecha por aqui. Acabou, fechou a ilha do Japão. Tá? Então, o espaço aéreo e o espaço marítimo, ninguém entra, ninguém sai. Até os Estados Unidos tentar fechar, como é que se fala assim, vencer essa barreira, são contra 3 países. É 1 contra 3. Tá? Isso supondo que a China entre. Você vê que a China está tomando um outro caminho ali, tá? Que ela não entrou nessa aliança, mas ela muito bem poderia ter entrado também. Então você vê que a China ela está pegando um outro caminho, um outro cenário, mas não quer dizer que se a calo apertar para ela, ela não entre nesse, como é que se fala assim, nesse tipo de tratado. E se entrar nesse tipo de tratado, meu, lascou, porque aí forma a tríplice aliança do Pacífico aqui. Então já dá para você sacar por A mais B a coisa como é que tá. E o Japão não tem poder militar suficiente para aguentar muito tempo de guerra. O Japão não tem. Por mais que se fale, o Japão é... Não, não tem. Tá? O Japão faz sua demonstração de poder ali, tá? Colocando, como é que se fala assim, batedor antimíssil aqui, batedor antimíssil ali. Tá? Mas o Japão não tem espaço físico para armazenar a quantidade de armamentos por muito tempo, porque toma muito espaço físico. O Japão, coisa que o Japão não tem é espaço físico. Você vê que o Japão ele depende de importação de commodities, porque ele não consegue plantar, ele não consegue fazer uma série de coisas, ele não consegue fazer criações de gado, como é que fala assim, com grandes extensões, porque ele não tem grande extensão de terra, diferentemente dos Estados Unidos, de uma Rússia, de uma China. Então esse tipo de coisa que as pessoas têm que entender. A parte física do país importa, muito. Você vê que o Brasil é um país muito extenso. Ele poderia, como é que fala assim, chegar a nível de primeiro mundo muito fácil. Mas dependeria do quê? Da boa vontade dos políticos, e coisa que não tem. Porque tudo depende de um conchavo, tudo depende de uma, como é que fala assim, de uma negociação. Se você não me der nada, não vou aprovar sua lei, tá? E nós temos que ter cadeiras para todo mundo. E nisso o que acontece? Cada vez mais onerando a folha de pagamento do Brasil. Aí o Brasil precisa de cada vez mais impostos. E cada vez mais impostos não quer dizer que esse imposto está voltando para o Brasil, tá? Porque está indo para a folha de pagamentos. Então você vê que poucos estão ganhando em relação a muitos no Brasil. Então não entra investimentos no Brasil. Tá? Quando entra é muito pouco em relação à parte tributária. Então você vê que o país não desenvolve. Já o Brasil tinha tudo para ser um país puta desenvolvido, mas não é. Por causa de quê? Roubalheira, bandalheira. E não vou falar que é só questão da presidência atual, não. O troço vem ao longo dos tempos. Tá? Pode ser que entre um ali mais ou menos, que ele queira fazer alguma coisa, mas chega no outro... como é que fala assim, no outro exercício do poder ali, a coisa dá uma chutada no pau do, como é que fala assim, o pau da barraca ali, chuta o balde que o troço desanda, aí entra um outro que vai tentar fazer alguma coisa, só que os 4 primeiros anos é perdido. Por quê? É corrigindo a cagada que o outro fez anterior, para tentar fazer alguma coisa nos próximos 4. Só que nisso acontece muita virada, como é que se fala assim, econômica, mundial, etc. Então pode ser que dê problema, sim. Tá? Não vou justificar em relação ao Bolsonaro. Tá? Isso não estou justificando, mas você vê que quando o Bolsonaro entrou no poder, veio logo a parte da pandemia. Isso arrebentou, como é que se fala assim, os governos do mundo inteiro. Tá? Aí no segundo ano que ele poderia ter tentado fazer alguma coisa, ele perdeu.
E aí, segundo ano que eu falo assim, segundo mandato, tá? Ele perdeu. Então ele perdeu a chance ali de fazer alguma coisa. Se ele perdeu por mérito dele ou não, isso não me importa, tá? Isso não faz parte do canal aqui. Estou dando exemplos de como a coisa funciona, porque tem gente que acha que a coisa é muito imediatista. O que está ali é ali. Não tem resquícios de trás. Não. Como eu cansei de falar, falei no vídeo passado. Despesas são acumulativas, da mesma forma que ganhos são acumulativos. Então, tem que se tomar cuidado com ambos os lados. Tá? Porque a partir da hora que você tem muita despesa acumulativa, você vai deixar de ter ganhos acumulativos. Porque um vai comer o outro. É assim. A partir da hora que você tem poucas despesas acumulativas, seus ganhos acumulativos vão ser maiores. Você vai ganhar mais. Você vai conseguir investir mais, você vai conseguir ter um padrão de vida muito melhor. Não é ganhar muito, é quanto você gasta. E esse quanto você gasta, o que é? Despesas, custos. Só que tem muita gente que não entende esse ponto. Acha que só ganhar muito importa. Só que você vê que quantos médicos no Brasil vivem ostentando, ganham muito bem. Tá? Só que muitos deles não têm casa própria. Por quê? Gasta demais. É uma coisa inteligente? Não, não é. Tá? Mas, vida que se segue, cada um sabe como é que se fala o que faz para si. Mas, se você quer crescer na vida, existem certas regras. E essas regras não podem ser negadas. Elas não podem ser negligenciadas. Se você negligenciar certas regras, tu não vai crescer na vida. É a mesma coisa, uma pessoa que pula de um prédio achando que a lei da gravidade não vai funcionar com ela. Ai, vou virar o Ícaro, vou voar agora. Né? A lei da gravidade não se apega em mim porque eu tenho um pensamento. Como é que se fala assim? A lei da atração vai me ajudar. Vai se fuder. Pula do prédio pensando nisso. A parte da vida, como é que se fala assim? Financeira é igual. Por isso é uma frase muito, muito certa, tá? Que é, quando uma mulher quer levantar um homem, ou um homem quer levantar uma mulher, eles fazem. Por quê? Isso é verdade. Tá? Não tem como negar. Quem vive uma vida de, como é que se fala assim, uma vida de casado sabe do que eu estou falando. Mas continuando aqui, tá? Que eu já estou desviando do foco. Além disso, no artigo 3, estabelece que ambos os lados, tá, consultarão sem demora caso surgir uma ameaça direta de agressão armada contra qualquer um dos lados, a fim de tomar medidas práticas para removê-las. Então, igual que está acontecendo agora na Ucrânia. A Rússia começou a guerra com a Ucrânia antes desse tratado. Então, basicamente, a Coreia do Norte ela não vai intervir ali diretamente, porque isso aqui já era um pau que a Rússia estava fazendo. Só que no caso que se a Rússia chegasse, ó, me ajuda, a Coreia do Norte ela é obrigada a mandar um contingente dela para lá, mandar soldados para lá, porque armamento eles já estão mandando. Isso é fato, tá? Tanto que já descobriram lá vários foguetes que caíram lá, vários mísseis lá, da Coreia do Norte, né? Porque tem lá o famoso Made in Coreia do Norte, mesma coisa. O Japão fez marca, Made in Japan, tem lá Made Coreia do Norte. Então, como é que se fala? Descobriram já. Então, Coreia do Norte está mandando. Só que com esse tratado aqui, a Coreia do Norte ela vai mandar muito mais. E ela está tocando, desculpa o termo, um foda-se para a ONU. Eu não sei para que existe a ONU. Porque a ONU ela faz certas coisas, mas ela não impede nada, ela fala assim, mas não dá um tranco realmente. Tá? Você vê que a Rússia pinta e borda na ONU ali, porque ela tem a cadeira permanente dela, e em cima disso ela tripudia em todas as regras possíveis. Isso é uma coisa sensata? Não, não é. Por isso que eu falo, não sei para que existe a ONU. A mesma coisa a OMS, eu não sei para que existe a OMS. A japonesa é muito radical, tem hora que eu sou. Porque você vê que no início do coronavírus, o povo da OMS errou direto. Eles erraram direto.
igual em relação ao uso da máscara, eles falaram que não era para usar no início da coronavírus, que não sei o quê. Aí depois ficou provado que era uma doença aérea ali que dava transmissão, que precisava usar máscara. Mas até chegar nesse ponto, a OMS falou muita besteira. E muita gente se fudeu seguindo a OMS. Desculpa o termo, mas não tem outro termo para isso. Então por isso que eu falo, tem certas organizações que elas falam certas coisas que as pessoas seguem por falar, oh, é uma organização mundial, bela porcaria, matou muita gente. E aí? Tá? Por isso que eu falo, não vai acreditando em tudo que você está escutando aí na mídia, tá? Na internet, etc. Da mesma forma que eu falo, não precisa acreditar em mim. Vá lá e faça uma pesquisa. Veja por si só. É a melhor coisa. Mas o que eu faço aqui, o que é? É trazer para você, já de uma forma mais esmigalhada, para você ter um entendimento melhor. Canso de falar. Não vendo sonhos. Eu vendo realidade aqui. E essa realidade aqui é o que vai marcar daqui para frente e que pode ser que o Japão se lasque por causa dessa realidade. Mas vamos lá. Além disso, no artigo 8, afirma: será estabelecido um sistema para medir. Será estabelecido um sistema para medidas conjuntas com o objetivo de reforçar a capacidade de defesa para prevenir uma guerra e garantir a paz e a segurança regional e internacional. Com isso aqui, já dá para você ter uma ideia aqui. Reforçar a capacidade de defesa. Você vê que agora a Ucrânia já falou de atacar a Rússia, usando os armamentos que ele recebe de doação ali. Doação entre aspas, tá? Mas estão recebendo. Então você vê que com esse artigo aqui, o Putin ele se blindou. Simplesmente assim. Eu posso agora aumentar minha capacidade de defesa usando o que a Coreia do Norte vai mandar para mim. Simplesmente, sem peso na consciência, porque é um tratado que nós temos. E o tratado da ONU, que se lasque. Você vê que nesse caso a ONU se lasca. E aí? Por isso que eu falo, eu não sei para que a ONU existe. Tá? Você vê que o Putin ele tem um mandato ali em relação ao tribunal, um mandato de prisão em relação ao tribunal internacional. Vê se alguém vai lá para prender o cara. Por isso que eu falo, eu não sei para que existem certos órgãos. Porque ninguém faz lei para poder, como é que se fala assim, executar. É uma coisa assim, como é que se fala assim, só para gerar gasto para falar que está fazendo alguma coisa. Porque algo efetivo mesmo, não tem nenhuma. Eu, pelo menos, não estou vendo nos últimos tempos. Se você estiver vendo algo efetivo que aconteceu na ONU, alguma outra coisa assim, escreve para mim, aqui nos comentários. Você vê na faixa de Gaza, a ONU cansou de falar em relação à faixa de Gaza ali, a Israel e Hamas. E alguém fez alguma coisa? Nada. Ó. Em relação à conferência de imprensa conjunta, o secretário, geral lá, o Kim Jong-un, ele disse: os dois países alcançaram um alto nível de aliança. E esse tratado, os dois países reforçarão ainda mais sua cooperação militar. Sim, tá. Isso aí não tem como negar. O Tratado de Parceria Estratégica Abrangente que a Coreia do Norte revelou no dia 20 é composta por 23 artigos e estipula a cooperação numa vasta gama de domínios, incluindo militar, econômica, ciência e tecnologia. Em primeiro lugar, o objetivo do tratado é proteger a justiça internacional dos desígnios hegemônicos e das tentativas de forçar uma unipolarização, quase que não sai a palavra, hein, da ordem mundial, o que reflete uma postura de oposição aos Estados Unidos e outros países. E é importante compreender, em relação à resposta, os dois países irão fortalecer a cooperação através de conversações no mais alto nível. O artigo 5, ele também afirma: temos a obrigação de não participar em ações que infringam o direito de escolha e desenvolver livremente os sistemas políticos, econômicos e outros, e enfatiza a postura da cooperação na resposta de sanções do Ocidente. O que isso aqui quer dizer? A ONU pode falar o que ela quiser, os Estados Unidos podem falar o que ela quiser, que eu vou fazer o que eu quero. E se lasque. É simples assim. Tá? Então você vê que, por isso que eu falo, não sei para que existe ONU, não sei para que existem as outras coisas, porque não resolve. Tá?
Entretanto, no domínio econômico, o acordo inclui uma cooperação alargada em áreas como comércio, investimento e turismo, com o objetivo de apoiar as atividades econômicas na zona econômica livre de ambos os países. Então é aquela velha história. Enquanto a Coreia do Norte tiver condições de mandar foguete para a Rússia, ela vai. Então essa guerra da Ucrânia não vai acabar tão cedo. Então já dá para você sacar que muita coisa aí só veio para azedar a vida, ainda mais. Além disso, na área da ciência econômica, da ciência e tecnologia, os países promoverão a cooperação entre áreas como o espaço, tá? O espaço pode ser o espaço mesmo lá, né? A inteligência artificial, bem como a energia nuclear pacífica. Encorajarão ativamente, né, a investigação conjunta. Além disso, a segurança da informação internacional. As Nações Unidas afirmam claramente que se opõem ao uso indevido de tecnologia da informação e comunicação para prejudicar a dignidade e a imagem nacional. Então você vê que eles usam a própria palavra das Nações Unidas contra as Nações Unidas mesmo, tá? Para fazer esse tratado. Existe um tratado de amizade, de boa vizinhança e cooperação assinado entre a Coreia do Norte e a Rússia desde 2000, mas não inclui as disposições relativas à assistência militar. O novo tratado é considerado como um substituto e não se espera que entre em vigor, né? E não tem um período definido, né, para vigorar. Então, como é que se fala assim? Ele não tem uma data de validade, tá? Nessa parte. Olha só o que o Japão está falando. Na conferência de imprensa, né, matinal, o secretário-chefe do gabinete, Hayashi, disse: estamos acompanhando o resultado da reunião com grande interesse. Isso é claro. Tá? Porque, foi de conta, se o Japão for lá e cutucar a Coreia do Norte, a Rússia já vem e come o Japão por trás. E aí? Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa está esquisita. A mesma coisa, se o Japão tentar cutucar a Rússia, vem a Coreia do Norte e manda foguete no Japão, por trás. Japão, dos dois lados, ele tá cercado. Tá? No leste e no oeste. Então o Japão já sabe. Né? Por isso que ele já está assim, pulando nessa altura. Estamos acompanhando o resultado da reunião com grande interesse. O presidente Putin não está interessado na cooperação técnico-militar com a Coreia do Norte, o que poderia ser uma violação direta da segurança da ONU, né, relacionada. Diz a lenda que não tá, né? Você vê que o próprio japonês ali, como é que se fala assim, ele tá se iludindo, né? Aí tem a resolução aqui do Conselho. Estamos seriamente preocupados com o fato dessa possibilidade não ser descartada, mas também do ponto de vista do impacto que terá no ambiente de segurança regional em torno do Japão. Acabei de falar. Tá? Relativamente à oposição do presidente Putin às sanções da Coreia contra as sanções da Coreia do Norte, com base na resolução do Conselho de Segurança, ele disse: a Rússia adquiriu armas e munições, incluindo mísseis balísticos da Coreia do Norte, e está utilizando na Ucrânia. E por isso é impossível que ele faça tal declarações. É aquela bela história, eu posso falar o que ele quiser. Eu posso mentir na sua cara. E aí? Você vai falar que não? É o que ele está fazendo. Ele está falando para todo mundo que não está usando nada da Coreia do Norte. Mas está. E aí? Entendeu? Não podemos aceitar isso. Não há mudança na nossa intenção de prosseguir com a plena implementação da resolução e apelar para o desmantelamento completo dos programas nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte. O Japão ele pode querer o que ele quiser. Se ele vai conseguir, é outros 500. Então já dá para você ter uma ideia, igual no caso assim, desmantelar o programa nuclear norte-coreano e da parte de mísseis balísticos norte-coreanos. Nunca que ele vai conseguir isso. Muito pelo contrário. Se ele ficar o Japão ficar enchendo muito o saco, é capaz do gordinho ainda mandar um foguete na orelha do Japão. Porque agora ele tem o respaldo da Coreia, da Rússia, para poder se proteger. Diferentemente que o Japão vai depender da boa vontade de outros países para se proteger, da mesma forma a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, desculpa, para se proteger. Diferentemente da Rússia e da Coreia do Norte, que se acontecer alguma coisa com ambos, já tem proteção. É igual o tratado da OTAN. Tá? O Japão não quis entrar no tratado da OTAN quando teve a oportunidade. Beleza, não quis entrar, se lascou. Agora tá aí, ó, com o fiofó na mão.
mas vida que se segue. E eu já vou encerrar por aqui, tá certo? E Maido.